Bom dia, nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa correção? Vamos pegar o livro, o caderno, vamos fazer a nossa correção da página 341, no número 12, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Vamos então estar observando o que pede aqui o número 12. Dada a função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, para que valor de x tem-se f de x igual a zero? Então, a gente vai pegar a nossa função e vai igualar a zero, tá? A gente vai descobrir, então, para que valor de x anula, então, a nossa função, tá? Então, vamos pegar a função. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 e vamos igualar a zero. Com isso, a gente vai descobrir, então, os valores de x. Podemos encontrar pela soma e pelo produto, também pela fórmula de Bhaskara. Vamos encontrar aqui pela fórmula de Bhaskara. Então, vou separar aqui o A. Quem é o coeficiente A? Quem acompanha o x ao quadrado, certo? Vocês já sabem disso. Nós vimos lá na equação do segundo grau, que está relacionada agora com a função. Tá? Então, aqui nós temos o A igual a 1, B, 2 e o C é o 1. Ok? Então, recordando, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, a gente vai trocar o nosso B pelo 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é o 1, vezes o C, que também é 1. Desenvolvendo aqui a potência, a multiplicação, nós teremos o quê? 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4. E menos 4 vezes 1 vai dar 4. Então, aqui o nosso delta vai ser 0. Então, vamos lá. A gente já sabe que delta igual a 0, a gente vai encontrar uma única raiz. Ou seja, as duas raízes são iguais. Né? Então, vamos lá então, encontrar então, esses valores. Para o x, nós temos menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes A. X é igual ao menos o B. Quem é o B? É o 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0. 2 vezes o 1. A gente trocou o A pelo 1. Então, aqui o X vai ser igual a menos 2. 0 vai dar 0, né? Então, a gente nem precisa colocar aqui 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, nossa raiz x1 é igual a x2, que é igual a 2 dividido por 2. Observe que 1 é negativo, então vai ficar negativa a nossa raiz. Okay? Então, aqui encontramos o resultado do número 12. Pela soma e pelo produto, também poderíamos encontrar o mesmo valor. Observe. Outro modo, tá? Recordando, né? Eu quero a soma e quero o produto. Soma de dois números, que vai me dar resultado. O oposto do sinal é mais 2, vai ficar menos. Menos 2. E o produto é 1. Então, quem são esses números, né? Nós teremos aqui, ó, menos 1 e menos 1, que vai dar menos 2. E menos 1 vezes menos 1, tá? E também vai dar 1. Então, aqui também descobrimos o quê? As raízes são iguais. x1 é igual a x2, que é igual a menos 1. Feito isso, então, encontramos o valor de x, que faz a função ser 0, ok? Então, terminamos a correção do 12. Vou apagar essa parte para colocar a próxima. Até já. Então, pessoal, nossa próxima questão é a 13. Tá? A gente diz o seguinte: obtenha os pontos de interseção dos eixos coordenados com o gráfico da função. Então, na letra A, nós temos a função f de x é igual a 2x ao quadrado menos x menos 6. Nós vimos que o nosso C aqui, ó,
ele faz interseção, tá? Quando a gente vai montar a nossa parábola no gráfico, ele faz interseção com o eixo das ordenadas, tá? Que é o Y. Então, quando a gente faz aqui o x igual a 0, nós teremos o quê? O ponto menos 6, que é onde ele vai interceptar, então, ou seja, a nossa parábola vai interceptar o eixo do Y. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, com o nosso eixo coordenado, é o ponto 0, menos 6. Então, aqui ó, nós temos já o 0 e o menos 6. Nós temos esse ponto aqui. E agora, como a gente vai encontrar, então, os outros pontos que fazem interseção com os eixos coordenados? Os outros pontos que iremos encontrar aqui é através do zero da função. Então, a gente vai encontrar os valores do x, resolvendo, então, o zero da função aqui. Então, a gente vai pegar a função, iremos igualar a zero, e vamos encontrar, então, o valor de x. Logo, então, a gente vai encontrar os pontos de interseção, então, com esse eixo coordenado. O primeiro ponto aqui, ó, basta a gente olhar aqui para o ponto C, tá? E é o ponto, então, que vai interceptar o eixo do y. Os outros pontos que iremos achar aqui para x será onde a nossa parábola vai interceptar o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, aqui primeiro vamos separar os coeficientes. O nosso a aqui da nossa função é 2. O b, aqui ó, não tem número, mas já sabemos que quando não tem, o 1 está aqui oculto e o 1 é negativo. E o c é o termo independente, que é o menos 6. Então, está aqui separado nossos coeficientes, que iremos então precisar para a gente encontrar o nosso x da função. Então, através do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, iremos encontrar então os valores de x. Trocando aqui o b pelo menos 1, b ao quadrado menos o 4, quem é o a? Vamos trocar pelo 2 e o c pelo menos 6. Desenvolvendo, nós teremos o seguinte: menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 4, 8, 8 negativo, 8 vezes 6, 48. Então, vai ficar positivo 48 aqui, né? E o nosso delta vai ficar 1 mais 48, 49. E para o x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, 2 vezes a. X é igual, iremos trocar o nosso b pelo menos 1, vai ficar menos da fórmula, menos 1, está aqui que é o nosso b, mais ou menos, raiz quadrada do nosso delta, que é 49, 2 vezes o a. Quem é o a? É o 2, então vamos trocar aqui pelo 2. X é igual, menos vezes menos, vai ficar positivo, então vai ficar 1 positivo. Raiz quadrada de 49 é 7, 2 vezes 2, 4. E aqui então iremos encontrar x1, x2. 1 mais 7 dividido por 4. Vai ficar 8 por 4. Podemos simplificar por 4. Já vai direto, vamos dividido por 2. Vai dar 2. E aqui, 1 menos 7, menos 6, 4. Aqui a gente simplifica. Então, encontramos aqui. Temos uma raiz 2 e menos 3 meios, que são o quê? Os zeros da nossa função quadrática. Então, em que ponto, então, o nosso gráfico vai interceptar o eixo das abscissas? Que será o quê? Os pontos de interseção que está pedindo a questão. Aqui já encontramos um, tá? Primeiro ponto, basta a gente olhar aqui para a nossa função, pegar o ponto aqui que é o C, 0C é o ponto que vai interceptar o eixo das ordenadas. E das abscissas nós teremos o seguinte:
teremos o 2 para x e o 0, né? A gente igualou a 0 aqui. Nossa função, deixa eu colocar aqui em cima. 2x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Tá? A gente vai encontrar então as raízes, a gente iguala a função a 0. Então a gente vai ter o y igual a 0. E o próximo ponto? De x ali, menos 3 meios. E o 0, né? Igualamos a função a 0. Tá aí então nossos 3 pontos de interseção dos eixos coordenados do gráfico. Tá certo? Vou colocar agora a letra B. Até já. Então, pessoal, agora vamos aqui corrigir a letra B. Nós temos a função f de x igual a menos 2x ao quadrado, menos 12x menos 18. Então, queremos saber os pontos de interseção. Já disse que, ao observar a função, o ponto de interseção, a parábola com o y, será esse ponto aqui para y, para x igual a 0. Então, o primeiro ponto de interseção que nós temos, fazendo x igual a 0, nós teremos o quê? Menos 18. Então, será aqui o ponto de interseção. Vamos encontrar os outros pontos de interseção, tá? Se a função tiver duas raízes, já sabemos que terá 2 pontos de interseção. Se tiver uma única raiz, apenas um ponto de interseção. Então, vamos aqui observar a nossa função. Iremos pegar e igualar a 0 para encontrar, então, os zeros da função. Vamos lá, então, menos 2x ao quadrado, menos 12x, menos 18, igual a 0. Pegamos a função e igualamos a 0. E agora iremos encontrar, então, as raízes que serão o quê? Os zeros da função. Separando aqui os coeficientes a, b e c, o a aqui vai ficar menos 2, menos 12, e o c, menos 18. Com esses dados, nós teremos o seguinte: delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, ao menos 12, menos 4 vezes menos 2 vezes menos 18. 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 2, 8. 18 vezes 8. 144, tá? Menos com menos mais com menos vai ficar menos. Então, para menos 144, delta igual a 0. Delta igual a 0. Então, a gente vai encontrar, então, uma única raiz ou raízes iguais, tá? Como vocês preferirem. Então, nós temos o seguinte: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, 2 vezes a. X é igual a menos b, menos 12. B é o 12. Aqui vai dar 0, não precisa colocar. 2 vezes menos 2. Menos com menos aqui dá positivo. Então vai ficar 12. 2 vezes 2, 4. Negativo. Vai ficar então o nosso x sendo quanto? X igual a menos 3. Então, o zero da função aqui é quanto? Menos 3. E a interseção com o eixo x do nosso gráfico vai ficar sendo, então, menos 3 e o y é 0. Então, será nesse ponto aqui que a nossa parábola vai interceptar o eixo da abscissa em apenas um único ponto, tá? Que é o ponto menos 3 e o 0. Certinho? Então, tá aí, letra B. Vou colocar a letra C. Então, nono ano, letra C. Vamos encontrar, então, aqui. Observe que, na nossa função, como eu falei,
para o ponto de interseção com o eixo das ordenadas será o C. Porque quando a gente faz aqui, ó, o x igual a 0, nós teremos quem? O valor do C. Então aqui, ó, x igual a 0, primeiro ponto que a gente já sabe que é do x, nós teremos quem? O 4. Então, ao observar aqui a função, a gente já pega e já sabe que a nossa parábola ela vai intersectar o eixo das ordenadas no ponto 0,4. E agora a gente vai observar se tem algum ponto de interseção agora com o eixo das abscissas. Como? Resolvendo então a função. Então nós teremos aqui, ó, 1/3 de x ao quadrado menos 2x mais 4 e vamos igualar a 0. Delta p ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Separando os coeficientes, quem é A? 1/3. Quem é B? Menos 2. Quem é C? 4. Feito isso, iremos substituir aqui. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1/3 vezes 4. Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos 2 ao 4. Aqui vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Vai ficar 16 menos com mais dá menos, é menos 16 terços. Coloca-se 1 aqui, LMC, L3 vai dar 1, nosso delta vai ser igual a 12 menos 16 sobre 3. Delta vai ficar igual a menos 4 terços. Tá? Então vai ficar negativo. E o nosso delta é negativo. Então, o nosso delta é menor que 0, tá? Porque ele é negativo. E aí, o que acontece? Não existem raízes reais, tá? Então, não existe raízes reais quando o nosso delta é menor que 0. Ele é negativo, então não existe raízes reais. Se não existe raízes reais, então não tem zero, tá, nessa nossa função. Então, a nossa função quadrática aqui, ó, ela não vai interceptar, então, o eixo das abscissas. Então, ela vai interceptar apenas no ponto 0,4. Tá? Esse será o ponto de interseção, então, da nossa função. Ok, gente? Tranquilo? Vou colocar a próxima aí pra gente corrigir. Tá funcionando. Então, pessoal, agora nós temos aqui a letra D e E, pra gente encontrar os pontos de interseção. Aqui, ó, observando a função, tá? Nós já vimos que quando faz o x igual a 0, a gente encontra, então, o primeiro ponto de interseção aqui com o eixo y, que é quem aqui? 0 e 1. Será o ponto de interseção da nossa parábola com o eixo y. E agora vamos encontrar então se há interseção com o eixo das abscissas. Vamos pegar a nossa função, tá, pessoal? E iremos igualar a 0 para a gente encontrar as raízes. E aqui nós teremos então separar o A, B e C. O A, o 6, o B, o 5, C, 1. E o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é o B? 5. 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24. Delta é igual a 1. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, 2 vezes A. Quem é o B? Já vimos que é o 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, 2 vezes 6. Daqui vai surgir, então, as nossas raízes, né? O zero da função x1, x2. Vamos desenvolver primeiro aqui, gente.
Vou tirar da raiz primeiro, tá? X é igual a menos 5, mais ou menos 1. 2 vezes 6, 12. Daqui, então, vou extrair aqui as raízes, tá? Vai ficar x1 é igual a menos 5 mais 1 sobre 12. Subtrai, prevalece sinal do maior valor absoluto. Simplificamos. Menos 1 terço. Menos 1 terço. E a outra raiz, menos 5 menos 1, 12, menos 6. Simplificamos. Menos 1 meio, tá? Então, nosso zero aqui, ó, a resposta vai ficar como, gente? Tá? Vou repetir de novo. A interseção que eu coloquei em cima, primeiro ponto de interseção. Segundo ponto aqui que nós encontramos é o menos 1 terço e 0 com menos 1 meio e 0, tá? Esses são os pontos de interseção, então, com a nossa função aqui, tá certo? Se a gente for representar, então, no gráfico, os pontos de interseção com a nossa parábola irá ter, então, com o nosso gráfico é o quê? Esses pontos aqui. Próximo aqui nós teremos o seguinte. Vamos aqui, ó, pegar a função 4x ao quadrado menos 12x mais 9, vamos igualar a 0. Primeiro ponto de interseção aqui, gente, só olhar aqui, né? Quem é o C? Então aqui, ó, ele vai... É o ponto de interseção, o x é 0. E... já observamos que o ponto de interseção aqui, quando a gente faz x igual a 0, a gente encontra quem? O 9. Então, vai ficar esse ponto de interseção, é fácil de encontrar. E aqui a gente vai observar da mesma maneira aqui, separando o A, B e C. Quem é o A? 4. Quem é o B? Menos 12. Quem é o C? 9. Delta é igual B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 12 vezes 12, 144, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 9, 54, 144, delta é igual a 0. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta, que é o 0, né? 2 vezes 4. Que é o nosso A. Deixa eu colocar a fórmula de novo aqui para vocês, tá? Menos B, mais ou menos, raiz do delta, 2 vezes A. X é igual a menos B, mais ou menos, 2 vezes 4. X é igual a menos com menos aqui, vai dar 12 positivo, vai dar 0 aqui, então não precisa nem colocar mais 0, né, gente? 2 vezes 4, 8. Então teremos uma única raiz, né? As raízes são iguais, ou seja, uma única raiz aqui. Dá para simplificar? Sim, vamos simplificar. 12, 3 meios então. Então, pontos de interseção que teremos, a resposta aqui vai ficar como? Primeiro ponto de interseção aqui que encontramos, e esse segundo ponto aqui, x vai ser 3 meios e o y 0. Ok? Então, esses dois pontos de interseção com o nosso gráfico. Esse ponto aqui será a interseção com o eixo das ordenadas e esse ponto com o eixo das abscissas. Então, o nosso gráfico ele vai tocar apenas um ponto, tá? Ele vai tangenciar, então, o eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, tá aí. Vou colocar a próxima aí, pessoal.
Então, turma, letra F do nosso número 13, tá? Depois a gente vai fazer o número 14 da letra A. Aqui, ainda encontrando os pontos de interseção, tá certo? Primeiro, tá? Vamos organizar essa função aqui. Então, a gente vai pegar aqui, ó, colocar o x ao quadrado para cá, mais 3x, mais 4, tá? Nem sempre a nossa função vem da forma organizadinha, então a gente organiza e fica mais fácil visualizar os coeficientes A, B e C. Tudo bem? Então vamos pegar a nossa função aqui e iremos igualar a zero. E encontrar então os valores de x. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Tá? Vamos separar aqui também, fica mais fácil, tá? A é 1, B é o 3 e o C é o 4. Então, essas informações que nós tiramos dali. Tá? Então, nós temos B ao quadrado, é o 3, menos 4 vezes o A, que é o 1, e vezes o C também, que é o 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a menos 7. E o nosso delta aqui é negativo, tá vendo? Delta menor que zero. O que acontece? Já vimos já, né? Não existem raízes reais. Certo? Então, o ponto de interseção que nós tiramos aqui, qual será a resposta? Ponto de interseção, né? Nós vimos que quando a gente faz o x igual a zero, tá? Então, o ponto de interseção, x é zero. Nosso y vai ser quem? O c. Quem é o c? O 4. Então, terá esse ponto de interseção, então, nessa nossa função, ok? E agora vamos aqui no número 14. Dada a função f de x, 2x ao quadrado menos 16x mais 24, determina os zeros de f. Então, vamos determinar o zero da função. Então, a gente vai repetir aqui, ó. 2x ao quadrado menos 16 mais 24. Igualando a zero, nós vimos que a gente encontra o zero da função. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente separa aqui, né? Quem é o a? O 2. Quem é o b? Eu esqueci de botar o x. 16x, tá? Quem é o b? 16. Negativo, né? Negativo. E o c é o 24. Com esses dados, vamos substituir aqui. Menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. 16 vezes 16. Vamos multiplicar. 6 vezes 6, 36. 9, 6, 1. 256. 256. Menos 4 vezes 2, 8. 24 vezes 8. 22. 6 é 19. 9, 2. Subtraindo. 2, 5, 6. 1, 9, 2. Vou ficar 4. 64. Delta é igual a 64. E aí nós vamos. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X é igual a menos b, menos da fórmula com menos 16, mais ou menos a raiz de 64,
2 vezes 2, tá? Nosso A. Vamos ver se vai caber, tá? Menos com menos dá 16, 16 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 64 dá 8. 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, primeira raiz que representa o zero da função vai ficar como? 16 mais 8 dividido por 4. Que vai dar então 24 dividido por 4. E a segunda raiz, 16 menos 8, dividido por 4, 8 dividido por 4, 2. Então qual é a resposta aqui, gente? Determine o zero de f, né? Ou seja, o zero da função representado pelo f. Então, os zeros da função são, a gente escreve aqui. Escreve aqui. Então, os zeros da função aqui é 6 e 2, ok? Ainda temos aqui a letra B. Vou apagar essa parte e colocar a letra B. Na letra B, gente, determine a abscissa do vértice. Então, a abscissa do vértice, nós vimos que é o x do vértice. X do vértice, a fórmula é o quê? Menos B sobre 2 vezes A. E aí, nós teremos aqui, aqui na nossa função, e a gente vai substituir, então, para encontrar x do vértice. Quem é o B? 16. Menos 16. 2 vezes o A. Quem é o A? 2. É o seguinte, nosso x do vértice aqui, ó, menos com menos vai dar positivo, 16. 2 vezes 2, 4. O x do vértice vai ficar sendo como? 16 dividido por 4, 4. Vai dar 4 aqui como resposta. Depois nós temos o quê? Letra C. Letra C. Qual é a média aritmética dos zeros da função? Então, nós vimos zero da função, quem são? 6 e 2. Então, vamos fazer a média. Média aritmética é a soma dessas duas raízes dividido por 2. Vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. Tá? Terceiro trimestre, nós vimos como mostrar, então, a média aritmética, não foi? Então, recordando também, né? Média aritmética. Tá? Média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. Se temos aqui duas raízes, iremos somar e dividir por 2. Tranquilo? E na letra D, tá a seguinte pergunta. Se uma função quadrática tem 2 zeros, a média aritmética dela é sempre a abscissa do vértice? Sim, tá? Sim. A gente pode observar aqui que é, não é? Sim. Aí a gente vai demonstrar então isso aqui, ó. Por quê? x1 mais x2, que é a soma das duas raízes dividido por 2, é igual. Qual é a fórmula que nós temos a soma das raízes? Menos b sobre a. E quando a gente faz aqui, ó, pega a primeira, a divisão de fração, vezes o inverso aqui da segunda, né? A gente coloca o 1 aqui para a gente inverter. O 1 sobe e o 2 desce. Teremos a seguinte situação, ó.
B vezes 1, B. A vezes 2, 2A. Então, observe que nós temos o seguinte, o x do vértice aqui, tá? Através dessa fórmula aí. Isso daqui representa o quê? O x do vértice. Então, está relacionado, tá? Então, está relacionado sim, tá? A soma das raízes, a média aritmética, tá? Dessas raízes, está relacionado com o x do vértice, tá? Se uma função quadrática tem 2 zeros, tá? Tem 2 zeros, a média aritmética delas é sempre a abscissa do vértice, mas nós vimos aqui que é sim, tá? Pelos cálculos e também pela demonstração. Tranquilo? Então é isso daí, gente, as nossas atividades, tá? Não saiam daí, fiquem aí que estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos, tá? Finalizando, então, o conteúdo do bimestre. Até já!